Irmãos, é uma alegria, né? O último domingo do mês, o último domingo do ano, né? De 2019, e nós vamos entrar em 2020, né? E para quem tem mais quilometragem, né? Lembra que havia uma expectativa, né? Que 2020 seria uma odisseia no espaço, e ninguém foi para o espaço, está todo mundo aqui na Terra, né? Nós temos um mundo mais sofisticado, mas continua sendo todas as coisas aqui, né? E nós temos a palavra de Deus, que é aquilo que nos sustenta, né? E que nós vamos estar meditando nela. Então, ainda hoje nós vamos ter mensagem especial, né? Porque nós estamos fazendo a exposição do livro de Atos, e hoje nós, como na semana passada, vamos ter uma outra palavra, né? Uma outra passagem, aproveitando, né, esse dia, né, que é o último dia do ano, e pedimos que Deus possa nos dar graça, né, para que todos aqueles que puderam vir aqui, que estão aqui, possam sair daqui fortalecidos, orientados, animados, né, bem dispostos, né, para o final, né, os dias que faltam para o final desse ano, e também para nós fazermos valer a pena, né, desse ano, né, que inicia. Nosso culto hoje começou, né, com o nosso pastor Mário, lembrando aqui do Salmo 90, né, que fala que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, de ano em ano, de tempo em tempo. O Senhor tem sido, né, o nosso refúgio. Depois nós fomos ministrados, né, fomos levados a cantar, né, a colocar o nome de Deus acima de todo nome, né, o único que é digno de receber, né, a glória, o louvor. Nós cantamos isso, cantamos também a vinda de Jesus, né, que veio ao mundo, luz do mundo, que vieste à terra, né, para que eu pudesse, né, ver. Louvamos a Deus, quero louvar-te sempre mais e mais. Falamos que vemos a glória do Senhor hoje aqui, e cantamos ainda, né, que nós nos rendemos aos pés dele. São palavras muito fortes, são cânticos muito fortes. E a palavra de Deus diz, né, que aquilo que sai da nossa boca, né, é algo realmente muito importante, porque a nossa língua funciona igual o leme funciona para o navio. Então o timoneiro, ele leva lá o capitão do navio, ele dirige o barco através do leme, né? E a nossa língua, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, é isso mesmo que dirige as nossas vidas. Fomos ainda lembrados, né, pelo nosso irmão Fred, né, que a palavra que está escrito, né, que a colheita é proporcional à semeadura, né? Então tudo no reino de Deus funciona à semelhança do homem que lança semente na terra, e ele pode dormir, ele pode se levantar, ele não precisa ficar ansioso. Aliás, ele não fica ansioso, porque ele sabe que aquilo que ele semeou é isso mesmo que vai ser produzido, né? E então, nós ainda cantamos, né? Falamos que vamos cantar a glória do Senhor para sempre. Oramos pelos nossos filhos, né? Pelas nossas crianças. E agora é o momento, né, de nós recebermos uma palavra, né? A palavra de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria, irmãos, que nós abríssemos as nossas Bíblias lá em Apocalipse, né? No livro de Revelação, o último livro da Bíblia. No capítulo 1, a partir do versículo 9, versículo de 9 a 20. Se nós não tivéssemos o livro, né, de Apocalipse, ficaria incompleto, né? Ficaria sem um direcionamento claro, né? Nós teríamos o Evangelho, teríamos no Antigo Testamento o Evangelho, as cartas, mas como é que isso tudo termina, né? Como que as palavras de Jesus que ele falava eram muito fortes, e os discípulos mesmo ficaram meio confundidos, porque diante de tantas aquelas palavras, depois parece que não acontecia, parece que demora a acontecer as coisas, né? Será que vai acontecer? E aí vem um livro das revelações, né, o Apocalipse, que é uma revelação que Deus deu a Jesus, enviando ao servo João, que é o último dos apóstolos vivos. Segundo os estudiosos, esse livro foi escrito por volta do ano 96, quando havia um imperador chamado Domiciano,
que foi um imperador terrível, né? Ele era filho de Vespasiano, irmão de Tito, né? O Vespasiano, ele tinha mudado, né? Havia uma mudança na dinastia, e esse Domiciano, ele foi imperador assim, não estava planejado, porque o pai dele, Vespasiano, preparou o filho dele, Tito, durante todo o tempo. Só que o Tito foi imperador só por 2 anos, não teve um herdeiro. Então Domiciano, que era irmão de Tito, aparentemente ele não, sem nenhum preparo, porque ele não foi experimentado em guerras, ele foi colocado como imperador. E esse imperador, Tito, ele foi o primeiro que determinou que ele fosse tratado como Senhor Deus. Ele chamou para si, não é, o tratamento de uma divindade. Então muitos até consideravam, pelo terror, pela maneira como ele fez o seu império, né, como se ele fosse um Nero que tivesse voltado de novo à vida. Um dos títulos dele era Nero Redivivo, quer dizer, reviveu Nero. E esse sujeito foi um sujeito que implantou uma perseguição sistemática, porque os cristãos, eles não se prostravam diante de nenhum outro Deus. E como ele queria adoração, isso aí foi o ápice, né, para que foi a causa, né, e nessas perseguições, muitas pessoas, né, morreram. E o João, ele não morreu. Ele estava vivo num tempo que ninguém imaginava mais que tinha algum apóstolo vivo, porque já era o ano 96, tinha passado muito tempo. Provavelmente João aqui estava pertinho dos 100 anos de idade. E ele estava exilado lá na ilha de Patmos, né? E ele vai falar, ele fala que eu fui exilado lá por conta, né, da palavra de Deus. E ele fala aqui no texto que nós vamos ler, né, de 1 a 20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Olha que ele não está falando de alegria, ele fala de firmeza, mas fala que ele é irmão, é companheiro. Você imagina, ele podia falar assim, eu, João, o apóstolo amado, o apóstolo a quem Jesus amava, mas diante daquilo que ele viu, e aquilo que nós vamos comunicar aqui hoje, a pessoa, ela não começa a pensar muito título a respeito de si, como Domiciano pensava, pelo contrário, ela joga fora o quê? Toda e qualquer vaidade. Então ele não coloca nem 1 milímetro acima dos demais. Ele fala, eu, João, não põe nem pastor, presbítero, apóstolo, não põe nada. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, ou seja, quem passa por tribulação, o João também passou. Irmão de vocês no reino, irmão de vocês na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa ilha, Patmos, né, ela é pertinho ali da Turquia, né, próximo da Grécia. É um lugar, né, que naquele tempo, né, a Ásia Menor, né, onde está a Turquia hoje, era o lugar mais interessante, mais próspero do Império Romano. E ele estava fora do continente, nessa ilha, que é uma ilha muito pequena, tá? E ele estava ali exilado. Provavelmente ninguém sabia do império que aquele João era o apóstolo. Provavelmente achava até que já tinha até morrido. Então ele estava lá por algum motivo, mas não num foco especial, porque se ele soubesse talvez que fosse o João, eles não teriam dificuldade nenhuma de ter o quê? Matado o João. Mas de alguma maneira o João foi discreto, ele foi firme, ele foi presente, mas ele não ficou chamando para si uma atenção indevida. Então ele foi exilado, não é? E você imagina, ele perto dos 100 anos, exilado, longe das pessoas, do convívio normal dele, parece o quê? Que tudo acabou, ele podia receber visitas,
Tanto é que essa carta foi enviada por alguém que pôde levar, mas ele fala assim: achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele fala que ouviu uma voz, eu já vou adiantando algumas informações bem importantes. Parecia que tudo tinha o que? Acabado para o João. Estou velho, estou exilado, ninguém nem me reconhece, né, com aquilo que eu sou. Parece que todas as portas do mundo que se fecharam para ele. Mas aí Deus vai e abre o que? Uma porta no céu. E o próprio Jesus Cristo, não da maneira como João costumava ver Jesus, mas ele totalmente glorificado, com um corpo novo, que é o corpo semelhante ao corpo que todos que creem em Jesus e forem irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, receberão quando ressurgirem. Então ele ouviu uma voz, e uma voz forte, trombeta. E quando ele voltou para falar, quem falava com ele, ele viu 7 candelabros de ouro. Candelabros, a gente pode falar, é usada essa palavra, candelabro, né, que você coloca para iluminar, né, as lâmpadas, né, suporte de várias lâmpadas, né? Então ele viu 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante a filho de homem, ou seja, a aparência era de homem. Só que a descrição é assim: as vestes talares, então vestes compridas, cingida à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, ou seja, alguém assim muito digno, muito experiente, um ancião com voz forte, como neve, né? Os cabelos, os olhos como chama de fogo, os seus pés como bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz era como a voz de muitas águas, e na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu fico imaginando, irmão, que nós tivéssemos uma visão dessa, a gente sai correndo, na verdade, você fala assim: Jesus, né? É ele mesmo. Porque o Apocalipse é um gênero, né, textual, literário, onde existe muitos símbolos. Pode ver, né, que muitas vezes no Apocalipse não fala assim, então era assim, vai acontecer, parecia com isso, era semelhante àquilo. Por quê? Porque as palavras que nós temos aqui na terra, elas não são assertivas, elas não são exatas, para que nós possamos o quê? Descrever coisas que não são daqui, que são coisas celestiais. E Jesus, então ele se apresenta todo pujante, quer dizer, se ele tivesse encontrado com um Domiciano, certamente Domiciano estava o quê? Apagadinho perto o quê? Dessa visão aqui. Porque a visão, a Domiciano tinha arrogância, e o João não, o Jesus aqui não, Jesus tinha o quê? Autoridade. É o digno, ele é o primogênito da criação, ele é o soberano dos reis da terra, é o servo que foi morto, o cordeiro que tirou o pecado do mundo, mas é o leão da tribo de Judá. Então, em toda a sua dignidade, Jesus vai o quê? E se apresenta. Sabe o que está aparecendo? Parece que, escuta, vai embora todas as dúvidas. Assim, mas como? O que eu estou vivenciando, o que a igreja está vivenciando, parece que, cadê o Senhor Jesus? Cadê a nossa esperança? Cadê a nossa... Aí de repente aparece Jesus aqui desse jeito. E todos esses, quando fala, por exemplo, das vestes, fala de uma dignidade. Quando fala dos olhos como chama de fogo, fala aquele que conhece tudo, aquele que não suporta conversa mole, porque ele sonda mentes e corações, ele conhece aquilo que está no nosso íntimo.
Quando fala de pés semelhante a bronze polido, quer dizer que é alguém que vai esmagar os seus inimigos. Aqueles que não têm nada com eles, os perseguidores, serão simplesmente o quê? Destruídos. E Jesus, ele estava no candelabro, 7 candelabros, estava no meio. Ele não estava em Roma, ele não estava em Babilônia, ele não estava no lugar dos governos, mas ele estava onde? Nós vamos ver aqui, ele estava no meio das igrejas. Então, se tem um lugar que Jesus fica aqui na terra, é o quê? É passeando o quê? No meio das igrejas. E ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, nós vamos ver aqui. A sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Quando você vê essas coisas em Apocalipse, você sabe a interpretação, né, a chave interpretativa, né, é o que é a própria Bíblia. Você tem que procurar em outro lugar onde se trata disso. E tem um versículo que fala que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela é capaz de penetrar no íntimo de uma pessoa, separando aquilo que é temporal daquilo que é eterno. Ela separa a alma do espírito. Então, quando fala que esse aqui aparecia com a espada de 2 gumes, então você fica pensando, uma espada, é a palavra de Deus. É a palavra que sai arrebentando com tudo. Quando a palavra de Deus vem na vida da gente, nós temos 2 possibilidades. Ou nós recebemos essa palavra dentro de nós, ou não recebemos. Está certo que aparentemente são o quê? 4 possibilidades. Porque a palavra ela chega e pode pegar o quê? Um lugar duro, igual aquele solo o quê? Duro. E a palavra bate e volta, não tem nada ali dentro. Ou então ela entra como aquele solo rochoso. E de repente parece que vai virar muita coisa, mas logo não vira nada. Ou então ela cai no meio de outras sementes, e aí ela fica sufocada porque a pessoa é fascinada com esse mundo, é fascinada com riqueza, quer poder, e não vira nada. Ou ela pode cair num solo que é muito bom, e aí vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. E a oração essa noite é para que nós sejamos esse solo. Para que a palavra de Deus não esteja só na nossa boca, mas esteja também no nosso coração, no nosso viver, que essa palavra transforme a nossa vida, que essa palavra se enraize dentro da gente, que nós nunca venhamos a ser as mesmas pessoas, mas que nós possamos ser transformados por essa palavra, para assumirmos a dignidade de filhos e de filhas de Deus, de entender que não é só mais um ano que passa, mas existe um cronograma de Deus que está acontecendo, e isso caminha para um desfecho. O rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, ele não saiu correndo, ele desmaiou, caiu como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Isso aqui é a maneira como Jesus geralmente se apresenta, né? Está os discípulos lá no barquinho, e Jesus estava do outro lado, e eles não conseguiam ir buscar Jesus, porque o vento era contrário, e como Jesus não tinha limitação nenhuma, se pôs o quê? A andar sobre as águas. E era uma tempestade, vento, onda, né? E eles olharam e falaram assim: é um fantasma. Aí Jesus falou assim: não tenha medo, sou eu. Aí o Pedro, né, que gostava de ser muito empolgado, né, porque às vezes quando você está com pavor, você tem pavor e coragem assim, meio, parece uma bipolaridade, né, o sujeito tem uma euforia, uma depressão assim, não, se é o senhor eu quero ir também, pode vir. Aí ele vai, e começa a andar, mas aí, ele olha para as ondas, e viu que as ondas estavam muito altas. Agora eu quero falar uma coisa: se a onda tivesse mais baixa, dava de andar em cima das águas? Não dava. Ele só estava andando porque Jesus falou que ele podia andar. Mas ele enfiou na cabeça que com aquelas ondas, ele teve medo que e afundou. Aí levou um chamado de Jesus: homem de pequena fé,
por que você duvida? Ah, Senhor, me salva. Ah, aqui o João caiu como morto. Jesus, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Rapaz, tem muita gente que acha, talvez aqui tenha muita gente que acha que o diabo é o rei do inferno, diretor da penitenciária. Não é não. Lá ele vai ser só mais um penitenciado. Quem tem a chave do inferno é Jesus. Ele não tem só a chave do céu não. Aqui fala que ele tem a chave da morte e do inferno. Por que da morte? Ele saiu de lá, o quê? Ele tem até a morte, e um dia ele vai tirar todos os que morreram nele dessa situação de morte. Eu estive morto, mas agora eu não morro mais, nunca mais. Eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quanto mais de Roma, do palácio. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois desta. Ou seja, João, escreve tudo o que é, o que foi, o que será. Nesse livro aqui nós vamos colocar todas as coisas. Apocalipse, a pessoa já começa a achar que é uma desgraceira, que é doideira, por conta de Hollywood. Mas você vai ver que Apocalipse, ele mesmo, as interpretações são muito simples. Olha aqui, quanto ao mistério, as 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Simples. Ou seja, Jesus anda no meio da igreja. E mais, ele tem na sua mão, ele governa, ele tem na sua mão os anjos da igreja. E aí nós temos uma limitação de entendimento, porque você fala assim, mas como é que é isso? Olha, nós não sabemos direito como que é, mas nós sabemos que é. Que os anjos da igreja, porque a palavra de Deus fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para auxiliar aqueles que creem. Então a igreja, ela tem um anjo, que Jesus tem esse anjo que é na sua mão. Então é escrito, e nós podemos ler aquilo que é escrito. E nós não vamos fazer isso, hoje, que é a exposição, mas só rapidamente damos uns vislumbres, dessas 7 igrejas. E por que 7? Não é? Aí entra o gênero textual de Apocalipse, o gênero literário. Porque 7 tem um número, um símbolo de completude, de todo, não é isso? São 7 os dias da semana, não é verdade? Quantas notas musicais nós temos? 7, 7, aí fala assim, mas para onde que a gente vai com isso? Não vai para lugar nenhum, é só para saber o que quer dizer o todo, uma combinação. Claro que existia muito mais igrejas, aqui não foi escrito para a igreja de Jerusalém, para a igreja de Antioquia, para a igreja de Colossos, estava ali pertinho, Tessalônica não foi escrito, mas essas 7 igrejas representam o que? Todas as igrejas. E nós vamos ver que cada carta fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, eu tenho que saber o que o Espírito, o que Jesus Cristo está falando, o que? Às igrejas. Por quê? Porque ele vai falar muito simples. Ele se apresenta, fala alguma coisa, o que está certo, o que está errado, e aí ele faz recomendações. E aí ele fala o seguinte: aqueles que ouvirem
Ele chama de vencedores. Vencedor para Jesus não é quem se dá bem, mas é quem ouve aquilo que ele diz e pratica. Porque por enquanto, meus amados irmãos, como não chegou ainda a colheita, a coisa pode ser muito misturada. O joio, o trigo, cresce tudo junto. Mas na colheita vai haver uma separação. E é importante a gente saber isso no último dia, no último domingo de 2019, no dia de hoje. Por quê? Porque nós temos de levar a sério aquilo que é dito. Às vezes nós pensamos em frequentar um lugar de culto, um lugar de adoração, para ver se a gente encontra umas palavras boas, ou quem sabe tem ali um sujeito que ora assim, uma oração poderosa, que vai fazer tudinho aquilo que eu quero que aconteça, né? Quem sabe que ele não vai revelar, não vai resolver, e a gente fica pensando nos nossos problemas, mas aqui está sendo dito, da nossa eternidade. Que a vida nossa não se reduz aqui. Jesus esteve morto, mas ele está vivo, o quê? Para todo sempre. Nós podemos morrer, mas se nós vencermos, todas as cartas diz isso. Aquele que vencer, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. Mas o que é isso, segunda morte? É que tem a morte natural do nosso corpo, né? Quando você vai num velório, o que é um velório? Um velório é uma despedida. É isso? A pessoa foi embora e ficou ali só o corpo dela. Ela já não está mais ali. Como o corpo inviabilizou para que ela ficasse ali, por algum problema, ela foi embora. Então nós vamos lá despedir e tem lá só o corpo que é da pessoa. E cadê ela? O espírito volta para Deus, não é? E aonde que ela está? Depende. Aqueles que morreram em Cristo, imediatamente vão para o céu. Você pode ver em Apocalipse capítulo 6, depois do capítulo 20, fala que estão lá o quê? Debaixo do altar. Ah, estão lá? Estão. Ah, vamos pedir para eles para olhar por nós. Você pode ver que eles não vão olhar nada não. Eles estão lá falando assim, ó, ah, Senhor, até quando o Senhor não vinga a nossa morte daqueles que habitam na terra? Porque quem foi para lá foi injustiçado aqui. Sofreu injustiça, Jesus sofreu injustiça. Então são pessoas que viveram com fome e sede de justiça, estão lá. E o que estão querendo? Ser fartos do quê? Dessa fome e sede de justiça. E os que não morreram? Aí Jesus fala lá no Evangelho em muitos lugares. Vão para um lugar o quê? De choro e ranger de dentes. Ainda não é o destino final, mas já é um certo sofrimento. Quem morre em Jesus está o quê? Protegido. Para sempre lá? Não. Enquanto não vem a ressurreição. Porque no céu estão lá as almas, o espírito e tal, mas quando tiver a ressurreição, essas pessoas habitarão o quê? O novo céu e a nova terra, aonde habita a justiça, aonde não vai ter maldade. E esse lugar é um lugar que, quando João fala desse lugar, ele não tem palavras. Então ele fala, é semelhante, parece, mas o que nós sabemos é que é um lugar de delícias perpétuas. Lá no livro de Isaías, quando descreve, dá um vislumbre, fala assim, que é um lugar, parece uma utopia, onde o leão e o bezerro vão pastar juntos. Aonde o boi e o urso comerão capim, aonde uma criança vai brincar na toca da áspide, da cobra, e não vai ter mal nenhum nesse monte santo do Senhor, aonde o próprio Deus, e no Apocalipse fala assim, é um novo céu, uma nova terra, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e tudo vai ser feito novo, e Ele mesmo estará para sempre conosco. Fora desse lugar ficarão os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os infiéis, e aí você vai vendo lá, fala escapei, por fim fala assim, e todos os mentirosos.
Aí você fala, bom, então eu tenho de dar um jeito na vida, né? Porque a lista lá é ampla, né? Ou seja, só tem uma possibilidade, é a gente se refugiar nesse Jesus que está vivo, que reina, introduzir ele dentro da sua casa, no meio dos seus amigos, a gente ser testemunha, porque foi para isso que o Espírito Santo de Deus nos foi dado. Então Jesus, ele não está andando lá em Hollywood, ele não está em Las Vegas, sabe onde Jesus está? No meio da igreja, observando, olhando, limpando. É como um sacerdote. Uma das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento era o quê? Zelar do templo. E em zelar do templo tinha de limpar os candelabros, não é verdade? Agora, se um candelabro não estiver servindo, ele não vai deixar ali como uma relíquia, não é isso? Ele quer que a coisa funcione. Então ele quer limpar as nossas vidas para que nós possamos resplandecer nessa terra como luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Ele perdoou os nossos pecados e nos perdoa. Ele sabe a nossa estrutura. Tudo que nós precisamos fazer é nos aproximar, que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos fortalecer, Ele nos dá o que? O seu Santo Espírito. E eu tenho de ir colocando essas palavras dentro de mim, esconder isso no meu coração, para que eu possa ser fortalecido nisso, para que eu não seja iludido, achando, né, que é assim. Não, o João já estava até assim. Estou preso aqui, tribulação, angústia. Aí vem aquela voz de trombeta, escreve. Não acabou não, João. Você está achando que com 96 anos você está, na hora de você aposentar, você tem serviço para fazer. Escreve tudo. Eu vou te contar tudo e você vai enviar para as igrejas. E as igrejas vão saber disso. E elas serão fortalecidas. E se elas não quiserem praticar, avisadas elas estarão. E essa palavra chegará até em 2019, lá na cidade de Uberaba. Esse pessoal vai, porque está falando disso, João. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Para concluir, né, essa meditação, eu queria convidar você para a gente ir lá no final, né, nós vamos fazer toda a exposição, né, que não é possível, mas no capítulo 22. Porque depois você pode ler com calma, você pode entrar no canal, né, que nós temos, né, do Conheço a Bíblia, Conheço a Fé, lá tem exposição praticamente de todo o livro do Apocalipse, mas eu quero reforçar aqui algumas coisas. Porque o João estava lá em Patmos, mas no Apocalipse 22 termina assim, o último versículo da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, aliás. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado e de outro, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão da luz da lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Nossa, aqui parece que transcende qualquer coisa que você pode imaginar. Não vai ter noite. Mas como é que eu vou dormir? Pelo jeito que vai precisar dormir. Mas como é que é isso? Não tem muitas respostas. Mas fala que lá vai ter o que? A árvore da vida. E as folhas da árvore é para a cura dos povos. O fruto é para o alimento. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, olha só, em breve, deve acontecer. Mas já tem 2000 anos, perto da eternidade, 2000 anos não é nada.
E quanto mais o ano passa, mais breve fica. Ah, mas em 2000 anos não aconteceu, Jesus não voltou. Toda geração Jesus volta. Não tem nenhuma geração que passa para a seguinte, Jesus volta para todo mundo. Jesus vai voltar para você e para mim nessa geração. Pode ser que não seja nem pela morte, que seja a volta dele mesmo, final para a terra. Mas, se isso for demorar mais do que uns 40 anos, certamente eu não vou estar aqui. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda essas palavras da profecia deste livro. Eu, João, de novo, olha só, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um conservo de Deus, assim como são você e seus irmãos. Sou um servo de Deus, assim como você e seus irmãos. Os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Olha a nossa incompetência. Nós estamos falando do apóstolo João. Depois de tudo que ele viu, o que o cidadão foi fazer? Adorar o anjo. Ainda bem que era o anjo certo, né? Não. E olha que o anjo também não se colocou. O anjo falou assim, eu sou um servo de Deus assim como você. Tipo assim, estamos juntos. Assim como os profetas, estamos juntos com os profetas. E assim como aqueles que guardam as palavras desse livro. Ou seja, pode ser você e pode ser eu também. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E olha, meu irmão, que aqui não vai ter um apelo para conversão mais não. Olha o jeito que ele fala aqui. Continue o injusto a fazer injustiça. E continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Nossa, você fala assim, mas não vai falar para as pessoas converterem, não, já está tudo falado. Quer teimar? Teima. Quer escutar? Escute. Parece que esse pensamento que tem que as oportunidades são eternas, aqui mostra que não são não. Porque aqui ele fala de uma maneira até assim. Fala assim, puxa, continua imundo o quê? Sendo imundo. O injusto na injustiça. O limpo a limpar-se. O santo a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Ou seja, aquilo que nós fazemos é importante. A obra é a visão da fé de uma pessoa. A obra não salva ninguém, mas se uma pessoa diz que tem fé, mas a obra não combina, existe uma incoerência aí. Então essa palavra tem que transformar a nossa vida, porque pode correr o risco de eu falar essas coisas e eu não estar vivenciando nada disso. Corre o risco da gente ser fake. Então aqui fala que não vai ter o que? Incoerência. Eis que venho e comigo está a recompensa que tenho a dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Ou seja, quem lava as vestes é porque tem as vestes sujas, não é verdade? O que ele está falando aqui? Bem-aventurado aquele que entende e que aproveita o perdão, e que se limpa, e lava as suas vestes, para que entre pela cidade o quê? Pelos portões. Fora fica os cães. Ai, meu cachorrinho, não, aqui não está falando dos cães, não é do cachorrinho não. Quando fala de cães, fala de maus obreiros. Fala dos hipócritas, daqueles que falam uma coisa e fazem outras coisas completamente diferentes. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, vamos
tomar banho, né? Vamos nos limpar. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, olha aqui, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu a todo aquele que ouve essas palavras da profecia, deste livro testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos ou as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E assim finaliza o quê? A Bíblia. Amém, irmãos? Olha que convite que nós temos. Essas palavras, elas não são ameaçadoras. Elas são verdadeiras. E elas trazem, né? É como se fosse assim, uma luz clara a respeito do que vai acontecer. Nesse tempo aqui, as pessoas, o que está sendo dito aqui é para ser exatamente diferente daquilo que tem acontecido no mundo. Porque no mundo você vê um movimento das pessoas que estão com crimes, elas estão procurando torcer a lei para que elas não tenham de pagar a pena, a sentença dos crimes que elas cometeram. Então, muda a lei disso, não pode isso, tem de ter o trânsito julgado. Agora aqui, meu irmão, aqui fala muito claro como é que vai ser as coisas. E o convite é para que a gente aproveite essa oportunidade, o tempo de salvação. Entenda que nós não estamos vivendo uma mesmice, não é uma rotina, mas é uma coisa forte, é uma coisa clara, é uma coisa que diz respeito às nossas vidas. Nós podemos ter uma vida digna agora, uma vida fiel. Deus está aí para nos ajudar, porque nós não damos conta sozinhos. Podemos passar isso para os nossos filhos, ensinar as palavras de Deus para os nossos filhos, e sabendo que o melhor está por chegar. Tem gente que fala assim: eu fui feliz e não sabia, eu fui feliz lá atrás. Não, o melhor está para chegar. João, 96 anos, exilado em Patmos. João, o melhor está para chegar. Escreve, João, tudo isso aqui é passageiro. As presentes aflições não são para comparar com a glória que vai ser revelada nas nossas vidas. Amém? Quem está feliz aí, irmãos? Sabe? Faz disso a palavra, escuta, né? Eu não entendo, tem problema. Não tem problema. Não estou entendendo. Continua escutando a palavra. Como é que os nossos filhos aprendem a falar? Eles entendem alguma coisa do que nós falamos? Não, mas estão lá no meio que daqui um pouco entende uma coisa, depois entende outra, né? E daqui um pouco está até falando. A educação tem a ver o quê? Com o ambiente que nós estamos inserido, com as palavras que são ditas. Vamos fazer dos nossos lares ambientes saudáveis, dos nossos relacionamentos ambientes verdadeiros, sabe? Vamos entender claramente que nisso aqui tem uma coisa que não passa: aparência, sabe? Tem uma coisa que não, mentira, sabe? É tão fácil, é só falar a verdade. É tão difícil, precisa falar a verdade. É tão simples, é só ser verdadeiro. É tão difícil, precisa ser verdadeiro. A graça de Jesus é sobre nós. Isso aqui é uma coisa que nós ansiamos. Então nós temos a oportunidade. Você vê que hora nenhuma ele falou que as nossas roupas estão limpas, mas ele fala assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e esses terão o quê?
acesso à árvore da vida. E eles vão entrar na cidade pelas portas. Amém? Que Deus possa nos abençoar.